Na epístola de Paulo a Lucas, doutor Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 4. Mantenha só aberto. No versículo 1 está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a saber, nos 40, ao fim dos quais, depois dos 40 dias, sem comer e beber, ele teve fome. Ok. Eu vou, neste devocional, trazer para os amados irmãos o tema Vencendo as Tentações. Quando, pela primeira vez, eu ouvi falar acerca deste poder sobrenatural de Deus que vinha sobre os salvos, que eram batizados com o Espírito Santo, nasceu em mim este desejo de receber este poder, de receber este batismo com o Espírito Santo. E uma vez que aflorou no meu homem interior esta ideia deste poder em mim, eu passei a buscá-lo, quando descobri que não foi apenas para a era apostólica, não apenas para a igreja primitiva, mas para nós outros na nossa geração. E eu acreditei. E por ter acreditado, eu busquei. E quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, abre-se. Ensino de Jesus. E tudo é possível àquele que crê. E eu estava certo de uma coisa, que uma vez que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, eu seria uma pessoa diferente, eu seria uma pessoa que não enfrentaria mais as constantes lutas, guerras e tentações que eu enfrentava. Mas, meus amados irmãos, eu me equivoquei. Parece-me que quando o Espírito Santo, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, as batalhas espirituais, os conflitos internos, eles aumentaram. Glória a Deus. E apareceram as tentações, não foram apenas, são muitas. E por isso eu resolvo falar sobre a necessidade de vencer as tentações. Este é o meu tema. A primeira ideia que nós temos está em Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1 e 12 está escrito, bem-aventurado o homem que suporta ou que sofre com perseverança a provação ou a tentação, porque depois de ter sido tentado, aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Então nós temos aí essa questão, na sua tradução, você vai perceber duas palavrinhas bem próximas,
Tentação e provação. Tentação e provação. A tentação é o impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável. Ou seja, é um desejo veemente ou violento que vem da carne, do diabo e do mundo. Mas a provação são dificuldades, são situações aflitivas ou sofrimento grande que põe à prova a força moral, a sua fé, as suas convicções. Então essas duas coisas, elas estão sempre juntas. E nós precisamos sim saber como lidar com elas. E há muitas pessoas que tentam isolar a sua vida para não sofrer essas coisas. Mas não é isso. Nós precisamos sim e não estar enclausurados no tocante à nossa fé, à nossa crença, o nosso modelo de vida novo que recebemos em Cristo, mas precisamos confrontar o mundo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no texto em que nós lemos, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No Jordão, o Senhor Jesus foi a encontrar-se com João, porque ele precisava cumprir a palavra, precisava ser batizado nas águas. E a palavra de Deus diz que João nem queria batizá-lo, porque se sentiu inferior, menor, indigno, mas Jesus disse que era necessário para que se cumprisse as Escrituras, e por obediência, ele diz, então faça assim, se cumprir as Escrituras. E o Senhor foi ao batismo, mas antes de João batizá-lo, ele pediu que João permitisse que ele fizesse uma oração. Está em Lucas capítulo 3, versículo 21, que Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele orou para receber o batismo nas águas. E quando ele orou, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos mostra em João 3:21, que quando ele terminou de orar, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre ele, e a Bíblia diz que Deus levantou-se para dar um testemunho e disse, este é o meu Filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Por que a alegria do Pai em relação ao Filho? Pela obediência dele em fazer tudo conforme as Escrituras. Dali, amados, ele foi para o templo. No templo, amados, ele leu as Escrituras que está em Isaías, e nas Escrituras estava escrito ao seu respeito sobre o Espírito Santo que vinha sobre ele para uma grande realização, uma grande obra. E quando ele terminou de ler as Escrituras de Isaías 61, ele fechou o livro. E quando ele fechou o livro, ele fechou com a seguinte palavra do livro: hoje se cumpriu. Em outras palavras, naquele momento ele foi revestido do poder celestial, ele foi revestido com o Espírito Santo, ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus não era Deus, mas era homem também, e como homem ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Como homem ele só nunca pecou, mas como homem ele precisou sim ser guiado, dirigido e usado pelo Espírito Santo. Como homem ele precisava sim do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque como homem ele seria odiado, caluniado, perseguido, odiado, e queriam até matá-lo, que o fizeram. Então ele precisava sim continuar cheio do Espírito Santo, e agora ele é levado para o deserto, e ele vai sabendo da grande responsabilidade. E o que ele faz? Ele não apenas ora, mas ele crucifica a carne com as suas paixões.
porque ele recebeu um corpo de carne. Ele jejuma 40 dias, 40 noites. Era um propósito. Quando termina o tempo do propósito, ele tem fome. E quando ele tem fome, a figura que se apresenta a ele foi o diabo. Quando a maior necessidade aparece, surge, o diabo aparece e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aonde estava o diabo quando Jesus estava sendo batizado no Jordão? Ele estava lá no meio da multidão. Estava ele, estavam os sacerdotes, estavam ali todo mundo, os novos convertidos. Ele estava lá. E ele ouviu quando o Pai falou. Mas agora Jesus estava debilitado, fragilizado, corpo fraco. E o diabo, que não é sábio, mas é sagaz, ele quis se aproveitar daquele momento de fraqueza física para oferecer a Jesus o que ele tinha no momento de maior necessidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, disse para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. O corpo estava fraco, a alma estava tentada, mas o espírito estava forte na presença de Deus. Precisamos alimentar o nosso espírito com esta palavra, porque ela alimenta o nosso espírito e nos dá a capacidade de resistir na hora da tentação. Para vencer a tentação, vou concluir. Glória a Deus. Vou concluir em 5 minutos seguramente, porque hoje não temos tempo, né, irmão? Não temos tempo e eu não quero me alongar. Mas eu quero concluir. Se você aprender isto e pôr em prática, já me dou por satisfeito. Vencendo as tentações. Diga comigo, vencendo as tentações. Olha para quem perto de você está e diga: como vencer as tentações? Pergunta, resposta, aleluia. Nós venceremos a tentação, em primeiro lugar, tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somente um crente cheio do Espírito Santo, que tem a capacidade de dizer não a tudo e a todos que tentá-lo tirar do centro da vontade de Deus. Se você é esse crente, levante a mão e glorifique. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é só falar línguas, não é só fazer barulho, não é só gritar, não é só correr, não é só pular, não. Ser cheio do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida consagrada a Deus. Diga: consagrada a Deus. Consagrada significa entregue, uma vida entregue a Deus. Na velha aliança era chamado de nazireado. Era quando o filho nascia e Deus confirmava uma chamada ou algo sobrenatural da vida dele, mandava que ele fosse nazireu, ou seja, consagrado a Deus. E ele era cheio de restrições. Louvado seja o nome do Senhor. Vida cheia é vida consagrada. Vida cheia é vida também consagrada e transformada. Seu nome, meu filho, depois de uma noite inteira segurado na perna do anjo: eu quero ser abençoado, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Quem quer a bênção aqui? Quem quer a bênção? Quem quer a bênção? Isto, o anjo está aí, segura na perna dele. Aí o anjo para e diz: você quer o que mesmo?
eu quero a benção. E só sai daqui se me abençoar. E diz, então é só você me dizer o seu nome. Me diga o seu nome que está resolvido o problema. Ele engasgou, a pressão subiu. Louvado seja o nome dele, porque o nome dele era Jacó. Jacó não é nome de crente. Diga quem está perto de você, diga, Jacó não é nome de crente. Isso, porque crente não pode ser enrolão, não pode ser trapaceiro, não pode ser enganador, não pode ser namorador, não pode ser mentiroso, não. Crente não pode ser chamado de Jacó, tem que ser chamado Israel de Deus. E para ser Israel de Deus, tem que passar pela transformação. Tem pessoas que vêm para a igreja e não muda nada. Continua do mesmo jeito, a mesma linguagem, as mesmas vestes, a mesma forma de negociar. Que é isso, meu irmão? E tu agora não é crente? Que crente é você? Jacó. Menino, desce ao baú que Deus tem negócio contigo. E vida vitoriosa. Vida cheia é vida vitoriosa. Quando eu digo vida vitoriosa, mano, eu não falo de vida em zona de conforto, não. Eu falo de vida de luta, de guerra, de tribulação. Mas você, em todas essas coisas, é mais do que vencedor. Crente vitorioso não é crente galinha, é crente águia. Não é crente Guiné canta, tô fraco. Minha mãe no interior criava Guiné, que por aqui chama, né, no sul chama galinha de Angola, mas é Guiné mesmo. Guiné, ele canta, tô fraco, aí dá uma paradinha, tá tão fraco que não diz de vez, dando parada, tô fraco, aí para, depois, tô fraco. Não, a gente não canta tô fraco, a gente canta, posso todas as coisas aquele que me fortalece, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Você vence a tentação sendo cheio do Espírito Santo. Você vence a tentação sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, não fazendo o que você quer, o que vem na sua mente, mas fazendo o que Deus determina para que seja feito pela sua vida. E vida vencendo é sendo santo. Terminou. É assim que você vence. Não importa onde você esteja. O importante é que você esteja cheio. Porque um crente cheio significa a manifestação real da presença de Deus na vida dele. Há um manifesto. Glória a Deus. Crente cheio não é uma lâmpada. Crente cheio é uma luz. Lâmpada não clareia. Uma lâmpada na escuridão, você nem vai conseguir vê-la. Mas uma luz, você vai ver. Por quê? Porque quando acende a lâmpada, aparece a luz. E quando a luz aparece, dissipa as trevas. Quando você chega no meio dos pecadores, eles estão conversando imoralidade. Aí, lá vem a irmã. Lá vem o irmão. Porque ele sabe que você é luz do mundo. Ele sabe que você é contra a safadeza, a imoralidade, a pornografia, as bestialidades mundanas do mundo. Por quê? Porque você está cheio. Só os que estão cheios. Levante a mão. Shagabacarabahai. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Aleluia.
Que Deus abençoe. Amém.